Olá, meu nome é Rony Kuzma, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab com apoio da Associação Brasileira de Cosmetologia, onde o nosso foco é estimular os tomadores de decisão do mercado de beleza a entenderem o antirracismo como vetor de competitividade e não só como uma possibilidade de se construir narrativas fofas, como muito se faz. E hoje a gente vai ter uma entrevista muito especial com uma pessoa muito querida, que é a Júlia, que eu já vou pedir a gentileza dela contar pra gente quem que ela é. Então, minha amiga, quem que é você na fila do pão? Fala pra gente. Bom, olá, então, prazer, eu sou a Júlia Batista, eu sou uma mulher negra, tenho 23 anos, e um pouquinho de mim, assim, eu sou filha única, um pouco mimada, é, sou do interior de São Paulo, fiz faculdade de Química na Unesp, no campus de Araraquara. Dentro da universidade, minha paixão por cosméticos só aumentou, sim. Então, eu sempre fui muito ligada com esse universo de beleza e tudo mais, sempre gostei bastante. E aí, eu tive a oportunidade, dentro da faculdade, de pesquisar mais sobre isso. Então, eu também fiz uma iniciação científica dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas no Laboratório de Cosmetologia. E eu consegui seguir isso para o meu estágio e hoje no meu trabalho também, onde eu trabalho com inovação e aplicação de matérias-primas cosméticas. E essa sou eu. Perfeito. Gente, vai ser um papo incrível, viu? E atenção na Júlia. É uma pessoa pra gente seguir, que é realmente uma pessoa muito incrível. Meu amigo, então, pra gente começar, queria te fazer uma pergunta combo, que é a nossa pergunta padrão aqui no nosso programa. Primeiro, o que é beleza pra você? E se você se sente representada pelo mercado de beleza? Bom, beleza para mim me remete muito a cuidado, assim, a cuidado pessoal. Eu não remeto beleza a boniteza, se assim eu posso dizer. Para mim, beleza é algo muito pessoal, assim, é muito de autoestima, de, de se conectar com você mesmo, assim, de se cuidar, de se amar. Então, para mim, isso é beleza. E todo o universo gira em torno disso. E se eu me sinto representada, eu acredito que em partes, quando a gente fala, por exemplo, de cabelo, eu tenho um cabelo cacheado, e para mim, a beleza do meu cabelo está em eu conseguir cuidar dele de uma forma que eu me sinta bem usando. E para mim, não era, hoje em dia não é um problema, mas no passado já foi. Eu já tive que alisar o meu cabelo por, não pressão da sociedade, mas pressão própria mesmo. Quando eu tinha uns 10 anos, eu era bem novinha, mas eu já me sentia desconfortável de estar numa sala onde só eu tinha um cabelo cacheado, então, e o modo para mim não era representativo nessa questão. Nas novelas eu nunca via ninguém com cabelo igual o meu, na escola, como já falei, também não. Então, esse universo da beleza nunca foi para mim assim. Então, a saída foi alisar o meu cabelo. E depois de 10 anos alisando, eu tomei coragem de passar pela transição capilar e assumir meus cachos, assim. E hoje eu sinto que existe uma representatividade muito maior. A gente vê muitas famosas passando pela transição e assumindo o seu cabelo. Isso, para mim, é muita fonte de inspiração e segurança de que o meu cabelo é, sim, belo. Mas eu digo em partes porque quando eu olho mais em relação à minha pele, eu tenho muitas problemáticas, assim. Desde pequena, eu sempre passei frequentemente em dermatologistas, e eu sempre tive muito problema com dermatites, com alergias, com manchas, e isso nunca foi muito bem sanado, muito porque quando eu tinha um problema, quando eu ia fazer um tratamento, eles só acarretavam um novo problema. Então, sempre foi muito difícil, assim, para mim, me enxergar como uma pessoa bela tendo uma pele negra, porque para mim era um obstáculo muito grande em questão de tratamento, assim. E em relação à autoestima também, quando você não tem muitas fontes de inspiração, quando você não se vê em outras pessoas, assim, você se acha fora do comum. Que parece algo legal, né?
você ser diferente, mas na verdade dá muita insegurança, assim. Então, para mim, foi muito difícil eu conquistar essa autoestima justamente por essa falta de representatividade no mercado de beleza negra. Então, por isso que minha resposta é em partes. Aí, perfeito. Né? E é interessante, é importante a gente ressaltar, né, que existe sim, né, como você comentou, uma representatividade que é maior do que era. Ainda falta um bom caminho para, de fato, ser uma representatividade que faça a gente encher o peito para falar. Mas caminhos de pouquinho em pouquinho, bem de pouquinho, a gente enxerga algumas mudanças, isso é importante. E uma coisa que eu queria muito pedir para você comentar, porque você faz parte dessa mudança, né? E por isso que essa é uma conversa muito bacana. E eu queria muito pedir para você contar um pouquinho da experiência que você teve com algo que a gente está falando e está falando muito, né? Da importância que é a importância da pesquisa, né? Do P&D, né? Não é simplesmente apertar o botão e fazer com que a máquina vomite produto. Tem pesquisa por trás. E eu queria muito pedir para você contar como é que foi essa a pesquisa para você criar ou para você fazer parte, né, de uma iniciativa tão bacana para desenvolver matéria-primas específicas para a pele negra. Boa. Então, dando uma contextualizada no que o Raoni está dizendo, como eu disse, eu trabalho, né, com aplicação e inovação, né, em matérias químicas cosméticas. Eu trabalho dentro da DSM, que é uma empresa que tem um setor voltado para personal care, um segmento voltado para personal care. E a gente vende algumas matérias-primas, seja filtros UV, bioativos, vitaminas. E dentro desse universo de matérias-primas, tem muitas que podem ser muito melhor exploradas, assim, para o público-alvo negro, assim. E quando eu entrei na companhia, eu já percebi que isso não era um foco. A gente não tem testes específicos de algum ativo para mulheres negras, para peles negras. É sempre algo muito generalizado. É sempre mulheres. Mas tem tanta diversidade, né? Tantos tipos de peles diferentes. Será que não deveria ter testes específicos? E aí veio esse questionamento e comentando com o meu time, assim, eles super abraçaram a causa e falaram, não, vamos nós sermos a iniciativa e fazer a diferença. Então, é um motivo de muito orgulho para mim, assim, eu ter dado esse start aqui dentro da companhia. Mas não foi fácil, assim, não foi simplesmente, então agora vamos só escolher qual que é aplicado e tudo certo, né? Não, exigiu muita pesquisa, assim, até a gente descobrir que pele realmente não é tudo igual, que a diferença dos tons de pele influenciam sim. Então, foi um trabalho bem extenso. Eu pesquisei em alguns acervos de artigos científicos dermatológicos e a gente viu que tem diferenças. A gente pode ver diferenças na oleosidade da pele. As glândulas sebáceas de pele negra são maiores, elas produzem mais sebo. Então, era mais acne, ou se for mesmo a mesma quantidade de acne de uma pele branca, é uma acne muito mais difícil de ser tratada. Isso eu vivi na pele, né? Como eu comentei. Quando eu tinha acne e tentava tratar, isso só me ocasionava outros distúrbios, né? Me ocasionava manchas. E isso eu pude ver na teoria que acontece, tem um porquê por trás, né? Isso acontece muito por conta da melanina. A pele negra ela tem mais melanina. Essa melanina fica distribuída nas camadas mais superiores da pele, o que é muito bom para questões como fotoenvelhecimento. A gente pode ver, né? Eu tenho uma avó materna e paterna. A minha avó materna é branca. E a gente vê muitos sinais de idade na pele dela. Enquanto que na minha avó paterna, que é negra, são muito mais camuflados, se assim posso dizer. E isso está muito explicado pela presença da melanina, né? Só que o ponto negativo de ter essa produção maior de melanina é justamente essa suscetibilidade a ter manchas, né? Manchas é um
queixa muito constante, assim, nos consultórios médicos. Não, a pele tem essa desvantagem, digamos assim. E um outro ponto também é em relação à barreira cutânea. Eu nunca tinha parado para pensar o porquê eu tenho tanta dermatite, por exemplo. E só pesquisando que eu fui ver que isso é explicado pela ciência, porque a pele negra tem uma barreira cutânea menos resiliente do que as peles brancas. Isso faz com que a gente perca mais água pela pele, que a gente tenha menos lipídios na nossa epiderme, que é justamente isso que faz que a barreira cutânea seja mais consistente, mais resiliente. O pH da nossa pele também é diferente, nosso microbioma. Então, tem vários pontos, assim, várias diferenças que não é comunicado para o consumidor. Eu não tinha ideia de tudo isso até eu realmente sentar e procurar, e foi uma pesquisa exaustante, assim, porque também não é de fácil acesso. Então, acho que cabe muito de nós, do setor de pesquisa, fazer essa comunicação educacional, né, para as consumidoras de pele negra, porque muitas só chegam na farmácia e pedem, fala qual é a queixa e pedem um produto, pedem que o farmacêutico sugira um produto, mas não necessariamente elas sabem o que elas precisam procurar. Né? É muito complicado você procurar algo para comprar, algo que você vai investir, que muitas vezes não é barato, né? Alguns produtos assim, e você não tem certeza de que aquilo vai funcionar para sua pele. Então, isso é muito complicado e eu acho que é uma falha que tem muito dentro do mercado, assim. E essa foi toda a pesquisa que a gente fez, assim, depois a gente conseguiu encaixar as matérias-primas que temos no nosso portfólio dentro dessas necessidades, então foi um trabalho bem legal também do ponto de vista de negócio, né, do ponto de vista social, mas também então acho que é um mercado que pode ser muito explorado por outras empresas também, pela economia e pela sustentabilidade social mesmo, essa importância racial que a gente tem que dar. Não é um público, não é um nicho, né? A gente fala, eu já ouvi um podcast que você fez, que a mulher falava, ela não é um nicho, mais de 50% da população brasileira é negra. Então não é um nicho de mercado, é uma grande maioria. E por que a gente não está olhando para isso, né? Então fica aí o meu questionamento também. Perfeito, meu amigo. E é exatamente isso, né? A gente é a maioria totalmente invisibilizado por um mercado que, na verdade, ela tem como função auxiliar as pessoas a formar sua identidade. É muito mais do que tratar pele, né? E aí a gente começa a enxergar tudo isso, como você também muito bem comentou, dessa relação de... essa sensação de não fazer parte de... né? Então isso tá... o mercado de beleza ele é muito bom em fazer essas peripécias, vamos colocar dessa forma. E, Júlio, uma coisa que você falou muito legal, que eu achei muito bacana, acho muito importante, é o óbvio que ainda a gente precisa ser dito, né, como a gente até colocou no Congresso, a gente está criando aqui vanguarda de fazer o básico, que é um ponto que você falou que eu achei muito interessante, que são as diferenças de pele, né? Então, vamos lá. Criar produtos para todas as peles, baseados naquilo que você colocou, é ético? Não vamos nem falar se é legal ou não, é uma questão de ética, né? Se essas coisas, se a pele é diferente, não adianta querer fazer tudo igual. Na sua visão, é ético esse processo? E um outro ponto, principalmente agora que você participou desse processo, dessa iniciativa que é tão importante. E ela é importante porque agora também a gente cria essa dinâmica de, desculpa, tomador de decisão, P&D, Mark, seja lá que seja quem seja, tem matéria-prima. Agora você não tem mais desculpa nenhuma para não fazer. Como é que você acha que está o nível de maturidade do mercado em relação às possibilidades reais que você apresentou agora de criar produto para pessoas reais, dinheiro no bolso, para gerar dinheiro, e no que tange a ética, porque ou muda ou muda, né? Sim. Então, é muito complicado, porque todas essas pesquisas, elas são muito de tendências, né? A pele negra, ela tem tendência a ser de tal forma. Mas
assim como a gente não pode generalizar que pele é tudo igual, a gente também não pode generalizar que pele negra é tudo igual. Né? Pele negra não tem uma classificação, não é algo sólido, assim, não é uma classificação só. Abrange tanta coisa, abrange além mesmo de melanina, abrange vivência, abrange muitas coisas que eu vejo que vai além do dermatológico. Então, é um assunto complicado de se tratar também, porque tem esse tópico sensível do que é a pele negra. Não tem esse consenso. Então, eu acho que começa daí. Se eu for ver pelo lado da ética, eu acredito que não é. E pode ser que também, criando uma linha de pele negra, assim, também não seja a coisa mais ética do mundo, né? Mas é um primeiro passo, igual você comentou. O mundo vai mudando, a gente vai tomando mais consciência das coisas, e eu acredito que a gente tem que começar de algum lugar, porque se a gente só aceitar que não é assim que faz, eu também vou fazer, as coisas não mudam, né? Tem que ser um projeto vivo, tem que ser algo que vai sendo atualizado. E eu não vejo esse movimento no mercado. Na verdade, eu vejo, mas muito para cabelo. Mas para pele, não vejo. Vejo bastante para moda, vejo também. Vejo que as estampas africanas também entram muito, né? Estão super em alta. Então, existe esse olhar, mas ainda falta muito. E em relação à segunda pergunta, assim, né? Inclusive, se puder repetir, por favor. Que eu também já esqueci, mas vamos lá. Que está muito nessa relação do nível de maturidade, né? Porque agora tem opção. E um ponto que você colocou que eu acho extremamente brilhante e é muito importante, não dá pra gente tratar uma pessoa preta como um bloco de melanina e achar que esse bloco de melanina representa o universo das pessoas negras no mundo, né? É um mercado que ele tem que ser nichado, ele tem que ser especializado, e por isso que é tão importante essa relação de, puxa, até onde estamos prontos ou maduros enquanto mercado para parar de ficar fazendo narrativa e de fato aplicar, né, criar produto sobre. Eu acho que foi uma pergunta nesse tipo, tá? Tá. Então, em relação a isso, essa evolução no olhar, assim, eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Jaci Santana, que ela é uma dermatologista lá de Recife, ela é negra, e ela é do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de e lá dentro ela quer criar um núcleo de dermatologistas que olhem para a pele negra. Então, olha que bacana, teve que ser, né? Claro que teve que ser uma dermatologista negra ir lá dar a cara a tapa e pedir para que outros dermatologistas se juntem a ela para olhar para isso. Lá fora isso já acontece. Existe um Skin of Color Society, que é uma sociedade para olhar para peles étnicas, mas aqui no Brasil não. E assim, é um pouco contraditório, porque aqui no Brasil, como eu falei, mais da metade da população é negra. Então, por que não estamos olhando para isso? Né? Mas eu acho que é uma evolução, assim, é um caminho longo. Os passos que a gente dá são pequenos, assim, comparado ao potencial que a gente pode chegar. Mas temos que começar de algum lugar, né? E eu acho que só essa iniciativa do podcast, por exemplo, já é uma baita iniciativa, porque a gente está tendo um espaço para falar sobre isso. E temos várias pessoas ouvindo a gente e tendo insights também de como elas podem mudar o mundo, né? Acho que o mercado da beleza é tão amplo, não precisa se restringir só à melanina, né? Pode ir muito mais além. Perfeito. Então, acho que é isso. E minha amiga, caminhando pro final aqui, com bastante pesar, porque tá tão gostosa essa conversa, que dica que você daria para quem falou, legal, agora eu quero ser Júlia quando crescer, porque eu entendi a potência que a gente tem, mas também o valor da pesquisa, assim, que dica você daria? E que puxão de orelha você daria para aquele abençoado que olha pra gente e fala, puta, mais um falando mimimi?
Eu acho que dica é se posicionar, assim, é ver que as coisas não estão certas e tentar arrumar, sabe? Essa é a dica, é ter coragem e iniciativa. Iniciativa. E já pegando o gancho do puxão de orelha, assim, isso não é mimimi, a gente só está tentando fazer uma reparação histórica também, mas a gente está tentando ocupar o nosso espaço. A gente tem valor, entendeu? A gente precisa ser reconhecido. As pessoas precisam olhar para a gente de uma outra forma. A gente não é igual a todo mundo. E a gente não é igual entre si também. Então, acho que não é mimimi. É uma conversa super válida e que deveria ser muito mais normalizada. Então, voltando, tem que começar de algum ponto e a gente tem que ser a mudança, se a gente quiser ver a mudança. Então, tem que começar da gente. Perfeito. E pra gente fechar com chave de ouro, Júlia, por que seus ancestrais se orgulham de você? Uau! Eu acho que eles se orgulham da minha proatividade, assim, do meu reconhecimento, porque minha família, por exemplo, veio de um ambiente muito conservador. Às vezes, até pessoas da minha própria família negra têm algumas falas racistas que eu fico um pouco chocada, assim. Então, acho que eles, quanto os meus ancestrais mais antigos, teriam orgulho de mim por falar, por soltar minha voz, entender que isso está errado, que não é porque minha avó pensa daquele jeito que é o certo, e querer mudar, assim, nem que seja um pouquinho, mas acho que eles sentiriam orgulho desse meu reconhecimento e da minha coragem de ser a mudança. Perfeito. E não só eles, mas a gente também vendo que a mudança está acontecendo e tem gente fazendo essa mudança. Então, registro aqui que acredito que não só eu já registro o meu, mas muitos de nós já têm esse orgulho de você, minha amiga. Então, parabéns por essa jornada linda. E espero que você tenha gostado da nossa conversa como a gente gostou. Muito obrigada, eu amei. Eu já acompanhava, foi uma honra ser chamada para estar aqui. Então, muito obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho na vida de quem está ouvindo aí. Ai, muito. E de certo inspirou muito também. Então, Julie, queria te agradecer imensamente por essa participação que foi incrível e agradecer você também que está aqui até o final dessa entrevista e muito em breve mais entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já!